Fala galera, aqui quem fala é o Vinícius e hoje eu tô aqui para trazer para vocês mais um vídeo. E eu quis trazer um vídeo hoje para vocês, um vídeo mais conceitual, um vídeo sobre eletrodos revestidos, porque eu tô pensando aqui em trazer alguns vídeos para esse canal aqui mais relacionado à parte de soldagem. Vocês já viram, se vocês já viram meus outros vídeos, né? Se vocês não viram, só acessar meu canal aqui. E se vocês quiserem assistir os outros vídeos, bom, basicamente eu vou trazer alguns vídeos mostrando mais ferramentas que eu comprei, tentando explicar um pouco para vocês sobre esse tipo de ferramentas, se vale a pena, se não vale. Eu tô tentando trazer aqui uma nova pegada pro canal, né? Porque agora eu tô pensando aqui em realmente começar a fazer vídeos para esse canal. Antes eu tava fazendo mesmo mais por hobby, né? Agora eu tô pensando mesmo em tentar ajudar mesmo vocês assim de uma forma mais com mais vídeos, né? Então agora eu tô pensando aqui e hoje eu vim apresentar para vocês aqui um conceito mais teórico, mas não tão chato assim, sobre os eletrodos revestidos. Bom, vou tentar ser rápido porque eu só tenho 15 minutos aqui no YouTube e eu já tô com 1 minuto e meio aqui falando. Espero que vocês ainda estejam aqui no vídeo, mas vamos lá. Bom, o que é um eletrodo revestido basicamente? Bom, o eletrodo revestido é o consumível usado no processo de soldagem a arco elétrico com eletrodo revestido. Mas o que é esse nome todo que tu falou aí? Bom, basicamente é o que vai ser consumido durante o processo de soldagem a arco elétrico com eletrodo revestido. Por que ele é chamado de consumível? Porque ele é consumido durante o processo. É ele que é, basicamente é ele que é a solda. Ele vai ser essa alma dele aqui, ó, é o material que vai ser depositado para gerar a solda de fato. Ó, o eletrodo revestido ele é composto por duas coisas basicamente. É a alma do eletrodo, que é esse pedaço de ferro aqui, ó, esse núcleo de aço aqui, nesse caso é de aço. E esse revestimento aqui, ó, essa parte verde. Não necessariamente tem que ser verde. Várias marcas usam pigmentos de cores diferentes para distinguir as marcas, né? Então nesse caso aqui a minha é verde, mas tem branco, tem azul, tem cinza, tem vermelho, tem amarelo, tem de N cores. Não é regra isso. As regras é que tem que ter essas duas coisas, tem que ter a alma e tem que ter o revestimento. É basicamente isso. Bom, se você já pegou um eletrodo na mão, você pode ter observado que aqui assim, ó, perto desse local aqui onde vai no porta-eletrodo, tem um código, né? Tem uma letrinha e tem 4 números. Ou pode ter 4 letras e 4 números, depende do fabricante. Mas a regra mesmo é que ele tem que ter uma letra e 4 números. Bom, primeiramente tem os eletrodos que tem um número, que tem uma sigla AWS antes dessa letra e desses 4 números. Bom, que diabo é a AWS? Bom, a AWS é American Welding Society, que significa Sociedade Americana de Solda. Bom, basicamente eles que criaram esse código e por isso alguns fabricantes colocam a AWS na frente. A AWS é o nome da sociedade lá deles e tal. Então é basicamente isso. Isso não vai implicar nada no eletrodo, nem vai dizer características dele. Essa primeira sigla não. Agora a partir do S, sim. E significa eletrodo. Vocês podem estar vendo aqui essa tabela que eu estou deixando aqui do lado. Bom, E significa eletrodo. E é basicamente isso. Aí para os próximos 4 dígitos. Bom, os 2 primeiros dígitos são a resistência à tração. Quanto de tração essa solda que você fez com esse eletrodo vai aguentar. Por exemplo, nesse caso aqui eu estou usando o 6013 como exemplo. No caso, vão ser 60 a resistência à tração dele. Mas 60 o que? 60 PSI, mas não 60 PSI. Esse número 60 tem que ser multiplicado por 1000. Então no caso vai ser 60.000 PSI de resistência à tração. Esses 2 primeiros números é basicamente isso. Se for 60 é 60.000, se for 70 é 70.000 PSI. É basicamente isso. E o próximo número, aqui no E6013, o próximo número é o 1. Mas o que esse código ele significa? Bom, ele significa basicamente que esse eletrodo, o 1, né, no caso,
ele pode ser soldado em todas as posições. Ele pode ser soldado na posição plana, vertical, vertical ascendente, vertical descendente, sobre cabeça. Enfim, ele pode ser soldado em todas as posições de soldagem. Mas só tem um? Não, a gente tem 4 valores que esse dígito ele pode assumir. Vocês estão vendo por a letra Y, né? Bom, a gente tem 4 números que essa letra Y aí que vocês estão vendo, ela pode assumir, que é o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4. O número 1, como eu já falei, são todas as posições. O número 2 é apenas a posição plana e vertical. O número 3, apenas a posição vertical. O número 4 são todas as posições, inclusive a vertical descendente. Então é basicamente isso que essa letra Y aí, que é o terceiro dígito numérico, vai indicar. E vamos lá para o último número, para o último dígito, né? O que ele significa? Bom, basicamente ele vai indicar qual é o tipo de revestimento desse eletrodo. Ele vai indicar se é um desses 5 tipos de revestimento. Ele vai indicar se é ácido, básico, rutílico, celulósico ou de alto rendimento. Bom, mas o que diabos é isso? Eu vou explicar aqui. Bom, no caso aqui, o eletrodo 6013, ele vai indicar, esse 3 aqui, esse último dígito, ele vai indicar que ele é um eletrodo rutílico e que ele pode ser soldado com todos os tipos de corrente. Bom, mas como assim todos os tipos de corrente? Porque a gente tem basicamente 3 equipamentos para soldagem de eletrodo revestido. A gente tem as máquinas transformadoras, as máquinas inversoras e as máquinas retificadoras. Bom, basicamente a máquina transformadora, ela trabalha com corrente alternada, né? Ela alterna entre positivo e negativo. No nosso caso 60 Hz, então ela muda entre positivo e negativo 60 vezes por segundo. E as máquinas inversoras e retificadoras, elas trabalham com corrente contínua. Ou seja, um lado dela é positivo, o outro lado é negativo. Então eles não se alternam. Então o 3 ele significa que ele pode ser soldado nesses equipamentos e mais. Ele pode ser soldado tanto em corrente alternada, como ele pode ser soldado em corrente contínua com polaridade direta e polaridade inversa. Pô, mas o que é essa polaridade direta e o que é polaridade inversa? Bom, a polaridade direta é quando você usa o porta-eletrodo na polaridade negativa e a garra de alternamento você usa ela na polaridade positiva. Basicamente é isso, polaridade direta. E a polaridade inversa é o contrário, que é o que basicamente a gente usa, né? Que é a garra negativa no terminal negativo e o porta-eletrodo no terminal positivo. Mas o que isso implica? Qual o sentido disso? Bom, nas máquinas retificadoras e nas máquinas inversoras, isso funciona porque quando você altera o ânodo e o cátodo, você, por exemplo, se na polaridade direta vai ter uma menor penetração. Desculpa aí o cachorro latindo na rua, mas acontece. Você vai ter uma menor penetração. Por quê? Porque os elétrons, eles saem, o fluxo dos elétrons, eles saem do negativo para o positivo. Então, se você coloca o eletrodo no negativo e a peça no positivo, os elétrons, o arco vai se abrir do eletrodo para a peça, ou seja, a peça vai aquecer mais. E se você inverte isso aí, os elétrons vão sair da peça, os elétrons vão sair da peça para o eletrodo. Então o eletrodo vai aquecer mais do que a peça. Então é isso aí basicamente que implica essas polaridades direta e inversa. É basicamente isso. Bom, e nos transformadores, como que ocorre? Bom, nos transformadores não adianta você trocar a polaridade dele, porque ele não tem polaridade, porque ele é corrente alternada. Então a polaridade dele alterna 60 vezes por segundo. Então esse lance de eu vou trocar aqui as polaridades aqui do meu transformador de solda e vai furar menos, aí isso é mito, porque no transformador ele trabalha com corrente alternada, então isso não funciona.
Tá, mas eu ainda não expliquei para vocês o que é esse rutílico. Bom, os eletrodos rutílicos são eletrodos com grande quantidade de rutilo, que a fórmula química dele é TiO2, não sei se vocês vão se importar muito com isso, mas está aí para a vida, né? Então, o que esse rutilo faz aí no revestimento? Bom, os eletrodos rutílicos, o rutilo ele faz com que gere uma escória abundante, uma escória leve e uma escória de fácil remoção. E também ele deixa um arco com maior penetração. Bom, se você já soldou com o eletrodo 63, você sabe que é bem fácil de retirar a escória dele. Tem outros eletrodos que a escória são muito difíceis de ser retirada. Então isso é por causa do rutilo que tem essas características, né, na escória. E esse rutilo basicamente é um fluxo de solda, é o que ele vai tirar as impurezas da poça de fusão e vai jogar para o que vai ser formada a escória. Basicamente é isso. Vou falar para vocês aqui basicamente os principais eletrodos que vocês vão utilizar. São 3, mas na verdade são apenas 2. Porque eu vou citar aqui o eletrodo 6010, que ele é um eletrodo de alta penetração, que algumas pessoas vão utilizar, outras não. Por exemplo, se você trabalha em serralheria, você não vai utilizar um 6010. Se você trabalha em serralheria, você vai utilizar basicamente o 6013, né? E eventualmente você pode utilizar um 7018. E são basicamente esses eletrodos. Se você é robista e tal, são basicamente esses eletrodos. Agora, se você trabalha numa mecânica, numa indústria metalúrgica, alguma coisa assim, talvez você vá utilizar o 6010 para peças que precisam de mais penetração. Então é isso. Bom, o 6013 ele é rutílico, como eu já disse. O 7018 ele é básico. E o 6010 ele é celulósico. Então a gente tem 3 exemplos aqui. Os eletrodos mais utilizados são esses 3. Entre aspas, o 6010, né? Os eletrodos mais utilizados. Então, básico significa que o revestimento dele é básico. E o 6010, que é celulósico, significa que o revestimento dele é celulósico. E o 6013, como eu já expliquei, o revestimento dele é rutílico. Bom, e o 7018? O 7018, o E é de eletrodo, 70 é a resistência à tração, o 1 é que ele pode ser soldado em todas as posições, e o 8, ele quer dizer que ele é um eletrodo básico e ele pode ser soldado com corrente inversa e corrente alternada. Então ele não pode ser soldado com polaridade direta, nos inversores e nos retificadores. É basicamente isso. E o eletrodo celulósico, né, que é o 6010, o E de eletrodo, o 60 é a resistência à tração, só que nele é um caso à parte, porque esse 10 aqui não é um 1 e um 0 separado, é 10 realmente. Esse 10 ele significa que o eletrodo é celulósico e que ele pode ser soldado em todas as faixas de corrente, todos os tipos de corrente. Corrente contínua, polaridade direta, polaridade inversa e corrente alternada. Esse 10 ele é o caso à parte. Os dois casos à parte são o 10 e o 20. Eu vou estar deixando a tabela aqui do lado e vocês vão estar me acompanhando nessa aí também, né? Bom, então é basicamente isso. Eu espero ter ajudado vocês a compreender um pouco mais sobre os eletrodos revestidos, pelo menos esses 3 tipos de eletrodos, 6010, 6013 e o 7018. Vocês sabem agora basicamente a diferença deles. Se vocês quiserem, eu posso fazer outro vídeo explicando com mais detalhe a diferença entre o 6010, 6013 e o 7018. Eu não vou poder demonstrar eles na prática porque eu não tenho esses eletrodos aqui em mão. O que eu posso demonstrar na prática é o 6013. Então, se vocês quiserem, basta deixar aqui no comentário. E é isso, galera. Espero ter ajudado e é nóis.